Saúde a todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estou muito grato e muito feliz pelos irmãos que fazem parte deste grupo Conhecereis a Verdade e, acima de tudo, pelas verdades que aqui estão sendo transmitidas. Eu peço que o irmão abra seu coração a Deus e ore sempre para que, porventura, o Senhor Deus possa nos dar a conhecer a sua verdade no mais íntimo do nosso coração. Hoje endereço este momento para poder falar sobre a verdade, sobre o uso dos instrumentos musicais na igreja. A questão que havia sido colocada ontem foi: é bíblico o uso de instrumentos musicais na igreja? Então, nós hoje vivemos num tempo onde temos a verdade bíblica inspirada. Nós temos a Bíblia nas nossas mãos. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, nós estamos aqui para poder aprender e conhecer esta mesma verdade. Porque nós queremos estar libertos, claro. Então, falando dos instrumentos musicais, o que é que a Bíblia nos ensina sobre os instrumentos musicais na igreja ou na adoração? Bom, Amós capítulo 5, versículo 23, Deus diz o seguinte: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Nesta parte, o Senhor nosso Deus, ele diz que não ouvirá os instrumentos não ouvirá as melodias dos instrumentos. Mostra que Deus não se alegrava com aqueles instrumentos que eram usados mesmo no Antigo Testamento. Deus não se alegrou com o uso dos instrumentos musicais na adoração. É o que lemos em Amós 5:23. Agora, Amós 6, versículo 5, diz assim. Aliás, começo no versículo 4. Que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros e rebanho e os bézeros do meio da manada. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Entende? Que inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Deus está aqui mais uma vez falando sobre os instrumentos musicais. Ele diz que inventou os instrumentos musicais. O que a Bíblia nos ensina é que os instrumentos musicais foram inventados por Davi para a adoração. Isso nos mostra que não foi vontade de Deus, mesmo desde o Antigo Testamento, o uso dos instrumentos musicais na adoração. Contudo, algumas pessoas, assim como Davi, inventaram os instrumentos musicais para a adoração. Está muito evidente e muito claro nesta passagem que não foi o plano de Deus a invenção dos instrumentos musicais, mas sim foi Davi. O que é que a Bíblia, na igreja, o Novo Testamento fala sobre o louvor, sobre a adoração? Será que a Bíblia menciona o uso dos instrumentos musicais na igreja? Esta é a verdade bíblica que nós hoje devemos conhecer. Em Mateus capítulo 26, no versículo 30, a Bíblia diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lembra-se que este foi o momento logo após a Santa Ceia. Se nós prosseguirmos para o livro de Marcos, capítulo 14, versículo 26, também diz: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Atos, capítulo 16, e o seu versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Romanos, capítulo 15, versículo 9. Diz assim: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15.
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A Bíblia fala de salmodiar no nosso coração. Aí você dirá, aí já está a presença dos salmos. E os salmos estão lá falando dos instrumentos musicais. Aqui a Bíblia diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 19. No vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E Tiago capítulo 5, versículo 13, a Bíblia diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Meus irmãos, todas essas passagens que eu fui discorrendo ao longo deste áudio, estão todas elas ligadas ao cantar. Simplesmente cantar. E a ideia de cantar não envolve nenhum instrumento musical. Não envolve nenhuma coisa além do cantar. O cantar, nós sabemos muito bem que cantamos com a boca e não com outras coisas fora dela. É a boca, nós fazemos melodias ao Senhor. É através da nossa boca. Fazemos melodias ao Senhor em nosso coração. Irmãos, a ideia do cantar dá-nos a entender exatamente o que a pessoa deve fazer. Cantar não envolve nenhum uso de instrumento musical. Na igreja que nós encontramos no Novo Testamento, o que a Bíblia nos diz sobre o louvor é cantar. Simplesmente cantar. E cantar cantar exclui a ideia do uso de instrumentos. Porque tudo aquilo que é feito usando instrumentos é música e não uma canção. Uma canção é aquilo que a pessoa canta, não é? Ele canta, simplesmente. Mas uma música é aquilo que a gente canta e envolve algum instrumento. A Bíblia nos ensina a cantar e não a fazer música na igreja. E nós aprendemos muito bem em Amós que os instrumentos músicos que as pessoas usavam para poder louvar a Deus. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 6, versículo 5, que eles foram da invenção de Davi. Nós sabemos muito bem, historicamente, que Davi é alguém que sempre gostava de tocar os instrumentos musicais. Era alguém, desde a sua mocidade, ele gostava de cantar, ele gostava dos instrumentos musicais. E ele, na sua própria ideia, fez com que estes instrumentos fossem usados mesmo na adoração. Mas a Bíblia nos diz que as pessoas já estavam a inventar assim como Davi. E a ideia que nós encontramos no Novo Testamento, em todas as passagens que eu vim discorrendo, é simplesmente cantar. Me diga, será que a igreja que nós encontramos na Bíblia, a igreja do Novo Testamento, era tão pobre para que não pudesse usar os instrumentos musicais? Não tinha condições de poder comprar instrumentos musicais e usar na sua adoração? No tempo de Jesus, Jesus era tão pobre que não podia usar instrumentos musicais.
Será que se ele quisesse não usaria? Aquilo que a Bíblia nos diz, o Espírito Santo guiando os seus apóstolos, os discípulos, não aprendemos nada fora do cantar. O que a Bíblia nos ensina é cantar. E cantar exclui toda a possibilidade de usar outra coisa além da boca. Outra coisa fora daquilo que a Bíblia nos ensina. Cantar, cantar ao Senhor. Espero ter ajudado. E espero ouvir as contribuições dos irmãos. Mas espero que